Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pois é, pessoal, vocês já sabem, legislativos têm escolas e elas educam para democracia. E como o Voto Consciente e a Abel defendem que educação política é democracia, nós aqui vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar a todas e todos que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legislativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. E às quartas-feiras, 8 horas no horário local, 9 da manhã em Brasília, também estamos em 89,5 FM, a rádio Assembleia do Mato Grosso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Roberto Eduardo Lamari. Que surpresa você nos faz hoje, Lamari. Tá bem, meu filho? Hoje nós temos aqui, já ouviu Chique. falar em patrimônio tombado, sabe? O IFAM, que é, Tem né? plaquinha e tudo? Plaquinha, tem tudo. Assim, é um patrimônio da ABEL, patrimônio da educação legislativa, é um patrimônio lá da Escola da Assembleia Legislativa da Paraíba e da Escola da Paraíba, obviamente, que é a Maria Helena Toscano, que é uma amiga de longa data e uma amiga da Abel, a nossa secretária-geral. E tudo bem, Maria Helena? Tudo bem, querido? Olá, boa noite, Humberto. É um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto extremamente lisonjeada em fazer parte dessa família, né? A família da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas. Afinal, são 20 anos, né? Lutando, sofrendo, ficando angustiado, como dizia o Nilson, quando queremos fazer as coisas e as coisas não saem a contento. Mas, enfim, é um enorme privilégio. Tenha certeza que eu me sinto assim honrada, muito honrada, em estar à frente da Escola do Legislativo da Paraíba há 20 anos e como membro da ABEL há 20 anos, né? Membro fundador e ainda participando ativamente das atividades da ABEL. Que legal, que Bom, legal. 20 anos de história da Escola do Legislativo da Assembleia da Paraíba. Mas, Maria Helena, você fez essa sua saudação muito bacana, muito amiga, muito próxima, destacando aí que também existem as coisas boas, mas também existem as dificuldades, existem os desafios, etc. Quando a gente lista os, as, os desafios mais acentuados das escolas, do parlamento, o que a sua experiência nos mostra? Assim? O que você nos Bom, destacaria como os grandes desafios da escola, né, que você tem essa experiência de 2 décadas aí? eu creio que o maior desafio ao longo desses 20 anos foi conseguir trazer o servidor para perto da gente, fazer o servidor acreditar no trabalho que a escola desenvolve. No início, tudo era muito difícil, vamos dizer, né? Eles não entendiam, muitos questionavam o porquê da existência de uma escola. E eu lembro que o nosso primeiro curso foi o de regimento interno da casa, para os próprios servidores. E foi o próprio servidor que ministrou o curso. Mas para eles, naquela época, era como se não era uma novidade o servidor está ministrando o curso, entende? Eles queriam que viesse alguém de fora, alguém com mais expertise, alguém com, sei lá, com um nome, né? Um know-how maior. Mas aos pouquinhos a gente foi trabalhando e mostrando que nós tínhamos ouro de lei dentro da Casa Legislativa. Ouro.
A gente tinha uma mina ali. A gente só precisava conquistá-los para que eles se doassem para a escola. E ao longo desse tempo foi o que nós temos feito, né? A gente foi conquistando o nosso servidor e hoje quem ministra os cursos na escola, todos os nossos cursos são os próprios servidores. Que genial, Legal. que genial, hein? E uma característica que eu acho que a escola do Legislativo da Paraíba tem é que os nossos professores são servidores da escola. Eles são servidores da Assembleia, lotados na escola do Legislativo, e são servidores. Então, nós montamos o organograma anual baseado no que a gente tem de material humano. O que a gente não tem, daí eu vou buscar lá fora. Mas, normalmente, todos os nossos cursos são ministrados por ele. Então, eu me sinto, assim, muito afortunada de ter conseguido, né, nesse processo, trazer o servidor. Hoje, o servidor aposta na escola, vive a escola, sabe? É uma coisa, assim, muito interessante. A escola tornou-se, dentro da Assembleia, aquele lugar que inspira, aquele lugar que traz confiança, aquele lugar onde as pessoas nos buscam sabendo que vão se capacitar, sabendo que vão buscar uma melhoria, vamos dizer, na sua parte acadêmica, entendeu? Ô, Maria Helena, deixa eu Muito te legal. perguntar. Eu sempre faço aqui uma pergunta sobre programas da escola, eu vou te fazer mais à frente, mas pelo seu histórico, eu vou fazer uma pergunta. Você é fundadora da ABEL, né? Isso lá há 20 anos atrás, na verdade, já quase 21 anos atrás. Você se lembra, conta essa história para a gente, como isso aconteceu. Você recebeu um telefonema de quem? Foi do Florian? Lembro Você foi lá para perfeitamente. Brasília? Você lembra quem estava lá? Conta um pouco dessa história da fundação da Abel. Lembro assim, eu havia chegado à Casa de Habitação Pessoa, como é chamada, a Assembleia Legislativa, em fevereiro. Eu tinha caído de paraquedas, na realidade, ali naquela Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o presidente, então, né, o saudoso Rômulo Gouveia, havia me feito o convite para começar a escola e eu tinha pedido a ele, tipo, uma semana para que eu pensasse se daria certo eu conciliar isso com a minha atividade profissional ou não. E ele sabia que eu ia dizer não. Eu acho que ele sabia, ele sentiu no coração. Então, ele me convidou para uma reunião na Assembleia e eu fui para essa reunião. Quando eu cheguei lá, era a minha posse. E eu, na época, eu enlouqueci, né? Eu estava caindo de paraquedas naquilo ali, eu enlouqueci. Então, corri para o secretário legislativo e disse: doutor Félix, pelo amor de Deus, me diz do que se trata essa escola. Essa escola é para o quê? Não existia nada. Existia uma lei que havia sido promulgada em julho do ano anterior, em 2022, a Lei 7.125, criando a Escola do Legislativo, e em fevereiro de 2023 estou eu lá para começar uma escola que não tinha nada, só tinha esse papel. E aí ele me explicou tudo, né? Ele me explicou, passou todo o material da Escola de Minas, da Escola do Rio Grande do Sul, da Escola de Pernambuco e de Santa Catarina. Nós éramos a quinta que havia sido criada, não estava funcionando ainda, mas eu precisava entender. Eu lembro que chegou o carnaval e eu mergulhei nesses livros, sabe? Estudando tudo a respeito. E quando eu voltei após o carnaval, eu disse: pode me sabatinar que eu estou pronta, agora a gente vai à luta. E aí, isso foi em fevereiro. Em maio, eu recebo um telefonema do Senado Federal. Na época, o meu irmão era o secretário executivo da casa. E ele disse: olha, eu recebi um telefonema de um tal Flória Madruga, convidando para uma reunião no Senado Federal. Não sei para que é essa reunião, mas eu queria que você fosse. Eu disse: tudo certo. E eu fui. Quando cheguei lá, era a reunião de fundação, de criação da Associação Brasileira das Escolas de Legislativo, né? Na época, estávamos o Alaô, que foram dos diretores, né? O Alaô, a
Jaqueline, a Carla tinha tido filho, o primeiro filho dela havia nascido e Carla não estava. Carla de Santa Catarina. Carla de Santa É. Catarina, Alaor de exatamente, Minas Carla de Gerais. Santa Bonito, Catarina. bonito. E a Galera. Jaqueline A Jaqueline do Marins. Amazonas. Do Não, Amazonas. a Jaqueline Marins, Do, do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Tá. E deixa eu me ver, acho que eu. O Nilson deve estar Não, lá. o Nilson, sim, claro. O É, Nilson, que foi, por muito tempo, ele foi tesoureiro da Abel. Esqueci o nome dele agora. também eu esqueci, mas eu sei quem você está falando. O da cabecinha É. branca. Ele estava lá também. E, enfim, É o Lamário, é o foi, Lamário. foi. Cabeça branca, O da né? cabecinha branca é o Lamário. Eu esqueci o nome dele agora, gente. 20 anos eu esqueci. Sinceramente, eu esqueci. Aí você foi E lá no ILB, né? foi no ILB. Foi no ILB. E daí nós tivemos a primeira reunião e já foi formada a diretoria, né, da associação e eu voltei como diretora regional Nordeste. Né? Que legal. Foi. Bacana, Que bacana. bacana. Eu quero destacar uma questão, Lamari, em termos históricos aqui, porque a Maria Helena falou da Casa de Epitácio Pessoa, que é a sede da Assembleia Legislativa do Estado da Isso, Paraíba. isso. E você sabe, Maria Helena, a gente precisa, obviamente, todos os nossos ouvintes se lembram que Epitácio Pessoa foi presidente da República, Sim, mas eu tenho uma certa bronca, e essa bronca não faz sentido, por isso eu vou completar o meu pensamento, mas eu tenho uma certa bronca quando a gente dá o nome de gente do executivo para casas legislativas. Mas Epitácio Pessoa foi deputado constituinte em 1890 e eu foi não sabia o senador. ano, mas eu ia dizer isso, hein? Foi senador. Então a gente precisa lembrar. Epitácio Pessoa, inclusive, foi um dos atores que escreveu o Código Civil no Brasil. É importantíssimo. Né? Estudou na tradicionalíssima Escola de Direito de Recife. Que aí, claro que eu vou brincar com vocês, mas é verdade, essa história só não é mais tradicional no Brasil do que a Escola de Direito de São Paulo, porque a Escola de Direito de Recife não nasce, de Pernambuco não nasce em Recife, nasce em Olinda. E Verdade. aí mudam. Sai de Olinda e vai para Recife, porque Olinda era longe. O pessoal reclamava, Olinda é longe. Olinda está dentro de Recife De hoje. É Recife. da grande região metropolitana e coisas desse tipo. Mas Aham, eu queria voltar, Maria Helena, no ponto que você nos trouxe dessa conquista do servidor. certo. Porque eu tenho para mim, e me corrija se eu estiver errado, e eu queria ouvir a sua sensação, que uma coisa é eu conquistar a confiança do servidor de carreira para trazê-lo para dentro da escola na ideia de escola de governo. E Sim. existe também uma necessidade de nós conquistarmos os servidores indicados, principalmente dos gabinetes, que formam a massa de servidores da Assembleia, e que a cada eleição, por vezes, muda, claro que não por completo, muitos deputados se reelegem, mantêm suas equipes, mas tem o mercado chamaria de turnover. Tem um turnover dentro do legislativo que poucas organizações talvez tenham na gestão pública e mesmo na gestão privada. A conquista desse sujeito novo é mais fácil ou mais difícil? Eu diria que é até mais fácil. Tá. Porque ele Acredite, está eu diria que é mais curioso. fácil. Porque ele está chegando na casa e ele quer novidades. Então, normalmente, o que é que acontece? A cada legislatura, né, quando acontece a eleição, o período eleitoral, e eles estão chegando, a gente faz uma capacitação para eles enorme, com processo legislativo, regimento interno, técnica legislativa, comunicação legislativa, redação oficial. E aí eu vou pessoalmente a cada gabinete convidando o servidor para vir para a escola, que o deputado indique 2, 3, 4, 5 servidores para fazer essa capacitação, certo? Além disso, eu mando e-mails para os deputados mostrando o curso, explicando tudo direitinho como vai acontecer, e as aulas acontecem às segundas-feiras pela manhã, que é quando a casa não tem expediente. Que Então, não legal. tem nem motivo para dizer assim, eu não posso ir porque a gente está trabalhando. Não, a casa não tem expediente às segundas-feiras pela manhã e às sextas-feiras também, pela manhã.
Então, eles não têm sessão, não tem nada. A casa não funciona para eles, a escola funciona normal. Então, é feito esse link com o deputado e, normalmente, eu ligo. Já enviou as pessoas do seu gabinete para fazer a capacitação e tal, e eles vêm todos. Então, no primeiro dia, eu faço uma apresentação da escola para eles, mostro o A, o B, o C, o D. Né? Eles veem, eu acho que eles veem a paixão que eu tenho pela escola no meu olho, e eles começam a entender o funcionamento da escola dentro da casa. Qual é a função da escola mesmo? E aí eles começam a nos procurar para os outros cursos. Normalmente eles voltam para fazer algum curso de línguas, alguma outra capacitação que interesse da área profissional deles, que não tem a ver, muito a ver, às vezes, com a Assembleia. Mas, enfim, é o primeiro contato deles conosco, e nesse primeiro contato, eles acabam vestindo a camisa da escola. E muitos voltam, entendeu? Eu diria que a grande maioria volta depois dessa primeira capacitação. Helena, você já falou aí alguns programas da escola, tal, Sim. para servidores, mas o que você julga que é o principal programa, ação da escola, que vocês aí já está marcado, a escola tem de fazer isso, é um programa importante, o que é? Olha, nós dividimos as atividades da escola em três, eu diria, em três nichos, certo? A gente tem a capacitação com a formação e extensão universitária, porque a gente tem alguns cursos que entram nesse viés de extensão universitária. A gente tem a formação para a cidadania, que aí tem o Parlamento Mirim. Nós temos, dentro do Parlamento Mirim, a gente tem aulas de ética e cidadania. Nós criamos o Parlamento Jovem, mas não funcionou ainda, porque para o Parlamento Jovem funcionar, não depende só da escola, eu dependo da Secretaria Legislativa também. E na pandemia, antes da pandemia, foram os últimos anos, eu acho, que a gente teve o Parlamento Mirim. A equipe da escola, nós só somos nove pessoas. E essa foi a razão do Parlamento Mirim não ter feito as edições seguintes, porque eu não tinha um número grande de pessoas que pudessem me ajudar nessa tarefa, tá certo? Já conversei com o pessoal da secretaria, a gente está retomando o Parlamento Mirim de novo, porque aí eles vão vestir a camisa e o próprio servidor da secretaria é quem vai me ajudar. E eu falei os três eixos, né? E a pesquisa, que agora, eu não sei se você leu, a gente já lançou o edital do NEL, do Núcleo de Estudos Legislativos. Nós tivemos a última edição, tipo, antes da pandemia, 3 anos atrás, né? É, 3 anos, 4 anos, isso. Aí houve o período da pandemia, o ano passado a gente não conseguiu fazer e a gente já lançou o edital, né, para os candidatos se inscreverem. Então, hoje, eu sei que você vê muito, e talvez sua pergunta tenha sido mais no sentido, você não foi muito direto comigo, mas mais no sentido de me instigar para perguntar, porque você viu que a gente tem uma turma de cursinho pré-vestibular, né? Eu tenho que conhecer. Tem? Eu não. Tem um cursinho pré-vestibular na escola do Tem, por parlamento? quê? O que é que aconteceu? Deixa eu te falar. Em 2018, a esposa de um dos presidentes, vários servidores foram conversar com ela, que a esposa do presidente é presidente da Associação Promocional do Poder Legislativo, chamada PPL, que é parceira da escola. Então, alguns servidores conversaram com ela que sentia essa necessidade. E ela me chamou e disse, olha, eu quero fazer. Então, na época, eu fiquei naquela, entre a cruz e a espada. Como que a gente vai fazer que não é função da escola, mas a gente precisa e a gente amarra o burro do dono manda, né? Então, o que eu fiz e que deu muito certo. Apesar de ser um cursinho pré-vestibular, eles têm aula todos os dias, de segunda a sábado, a escola funciona até o sábado, e eu entro com eles sutilmente com ética e cidadania, falando sobre o poder legislativo. Então, eles passam um ano conosco,
entendeu? Ah, então Eles tem uma passam o escola ano de política conosco, disfarçada de cursinho. Isso na- é genial. mas eles saem com uma visão do poder legislativo totalmente diferente de quando eles entraram. Eles saem Tá. sabendo o que é o poder legislativo, para que existe o poder legislativo, o que é que os deputados fazem, o que é que os deputados não fazem, enfim. Eles têm aulas das disciplinas do currículo do Enem, mas eles também têm essa parte de conversa Você, comigo. você conseguiu fazer de um limão uma limonada. Foi isso. Eu diria que é mais ou menos isso. Então, é por isso que o cursinho tem dado tão certo. Porque Então, eles saem formados assim, como seres humanos, entendeu? Eles entram de um jeito, achando. E aí a gente está numa conversa aqui informal, eles entram achando que todo deputado é ladrão, que todo mundo É quer se isso, aproveitar é do poder isso. legislativo. Essa é a ideia, sim, né? É Que isso, é o política senso não comum, é serve o de senso comum. nada. E, inclusive, muitas das nossas conversas, eu uso o próprio material da Escola de Minas, que eles têm em quatro módulos, né? O módulo verde, azul, vermelho e amarelo, que eles usam uma linguagem bem interessante, cada macaco no seu galho, sobre os partidos políticos. E aí a gente faz isso com eles. Eu levo esses alunos para a casa de Epitácio Pessoa, né? Eles vão lá, eles veem como é que é feita uma sessão, eles assistem. Normalmente o presidente os recebe junto com outros parlamentares. Enfim, é a Não, oportunidade que eu tenho de fazê-los sair dali de uma eu, maneira eu, diferente. deixa eu só falar uma coisa, Humberto. A Marilena, o pessoal não está vendo, ela é baixinha, encrenqueira. Ela falou que eu conhecia esse programa, não conhecia coisa nenhuma. Tu Eu não não conhecia, sabia. não? Não, não conhecia, não. Vocês, por É, favor, não briguem ao vivo. Ei, eu não sou encrenqueira, baixinha, não. a baixinha é encrenqueira. Ela Ei, falou não que eu sou, conhecia. não. Não pisa no meu calo, é Olha lá, diferente. olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E Eu fica já tava. parecendo que é o gigante da colina falando isso também. Lamari, qual a sua altura, Lamari? 1,80. Ela deve ter 1,80. 1,50, 1,40. Mas... 1,52. 1,52. 1,52. Olha, eu não vou falar, não. Ó, deixa eu falar um negócio aqui que é importante. Que é importante. Eu até me desconcentrei aqui. Mas, Maria Helena, esses meninos e meninas que fazem o cursinho, primeiro que é incrível que eles saiam com essa visão de cidadania mais ampla, uma visão de educação política muito importante para a democracia. Eles se dão bem no vestibular, quer dizer, existem boas Olha, nós taxas de temos sucesso? tido uma aprovação incrível. A escola ó, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse colocar todas as pessoas que nos procuram, porque a gente tem um processo seletivo para eles entrarem na escola. Não é chegou e se inscreveu. Há um processo seletivo em 3 fases. A primeira é uma avaliação curricular, que eu vou ver o coeficiente acadêmico de cada um no ensino médio. Depois eles têm, primeiro, a aprovação de toda a documentação, depois esse coeficiente escolar, e depois eles têm uma entrevista comigo. E depois dessa Quanto... entrevista, eu seleciono os 40 alunos que vão Ah, compor 40. essa turma. São Que 40. legal, A que gente já legal. teve turma até de 70, porque nós tínhamos recebido 220 inscrições um ano desse aí. Meu E Deus. aí a gente aumentou a turma para 70, mas é muita gente, e eu achei que limitando em 40 era melhor. Então, eles passam já pelo processo seletivo comigo, sabe? Muitos dos nossos alunos são filhos de servidores. Eu quero Esse, fazer uma. esse, esse último Enem, nós tivemos uma aluna, egressa de uma escola pública, uma escola bem sem expressão aqui, e ela tirou o terceiro lugar nas vagas gerais, no vestibular geral para medicina. Eu vou dizer o seguinte, e é por minha conta o que eu estou dizendo aqui, tá? Não é a Assembleia, obviamente não é a Assembleia da Paraíba quem está dizendo, não é a ABEL quem está dizendo, não é nem o Movimento Voto Consciente quem está dizendo. Está dizendo aqui sou eu. Para os pais e para as famílias e para os jovens
que se afastam da política, que se distanciam da política, que dizem que os filhos não têm que saber nada de política. Vocês estão fadando seus filhos ao fracasso nas melhores oportunidades, por exemplo, não vou nem entrar em outras, mas, por exemplo, de educação superior. Porque não existe vestibular, não existe Enem, não existe exame e avaliação que busque talentos para a educação superior que não abordem política. E esses rapazes e essas moças que estão fazendo cursinho na Assembleia Legislativa da Paraíba estão 80 voltas na frente dos filhos de vocês, por vezes por resistência tosca. Então, chorem, amarguem e aplaudam quem tem e faz sucesso. Porque eu não aguento mais esse negócio assim. Meu filho não pode ouvir falar de política. Então morre abraçado com o fracasso, ô desgraça. Perdão, agora eu fui lá pro podcast da sexta-feira, que é um podcast mais agitadão. Você entendeu agora, porque assim, quando surgiu essa oportunidade, eu tinha que aliar essa oportunidade a alguma coisa que os fizessem É diferente. genial. É Eu genial. achei o máximo o projeto. Jamais eu criticaria. Achei. Como eu Eu falei, mas isso aqui- na criticaria- época, muita gente... Eu vou ser sincero, eu criticaria a ideia do cursinho, mas a ideia se- do cursinho atrelada à ideia de uma formação política consistente dos alunos, eu tô aplaudindo de pé e dando cambalhota e não. dizendo quem perde essa oportunidade é tonto. Exatamente. Obviamente não foi selecionado, mas aí é questão de seleção, aí são outros 500. É porque normalmente a gente tenta nivelar a turma, né? Muito legal. Com uma média semelhante. E, além disso, no próprio edital diz que a gente não recebe alunos de EJA, alunos que fizeram EJA. Porque, normalmente, nas escolas, eles não veem as disciplinas todas. Então, nós tivemos um ano aí que a gente recebeu e foi uma dor de cabeça para a gente. Porque eles não tinham visto as matérias na escola e, ao invés de progredirem, regrediram, né? Então, a gente nivela a turma, então eles ficam como se todos estivessem no mesmo barco. Importantíssimo, Legal. importantíssimo. Roberto Eduardo Lamar, você tá com aquela cara, quem está nos assistindo pelo YouTube, que queria fazer uma pergunta. Eu vi aqui o horário, eu olhei aqui. É o famoso tem, mas acabou. Tem, Culpa da mas Maria está em Helena. E a Ela conversa foi uma fala muito. delícia. Não, a conversa foi uma delícia. A conversa foi uma Culpa, se delícia. tu manda eu falar, eu não tenho culpa. Ele tá provocativo. Vocês têm pendengas do passado e me envolveram nisso. Eu vou dar o abraço. É isso que você quer. Não, pera Você um quer o pouquinho. abraço. Roberto Lamari, me dá o abraço virtual dessa semana. Antes de dar um abraço virtual, eu devo aqui dizer o porquê das brincadeiras. Eu vou só fazer um parênteses. Só porque você A gosta, Maria porque se Helena- não gostasse, não brincava. A Maria Helena, todo encontro da Bel, a gente gosta de provocar ela. Sempre, né? Sempre. E Você e o sempre. Nilson. E não podia ser diferente no podcast, meu Deus do céu. Que mágoa. Eu já estou acostumada, são 20 anos. Pois é. Eu queria mandar, queria não, eu vou fazer. Mandar. Eu vou fazer, vou mandar um abraço para o Paulo, que é o diretor da escola da Câmara Municipal de João Pessoa. Paulo é um querido. E que tem o nome, a escola, muito interessante, né? Professor Celso Furtado, né? Isso. Exatamente. Então, e para toda a equipe da escola João Pessoa, mas aí também para Maria Helena, que é uma grande querida amiga, e toda a sua equipe aí, e que a gente brinca bastante, sempre faz essas brincadeiras de provocação, não podemos perder esse espírito, mas que a Maria Helena realmente, um grande abraço, porque ela é uma guerreira e ela tem uma história na educação legislativa No dia do que Brasil. você vier aqui, você vai entender esse guerreira. Sensacional. Minha esposa é de Natal. Eu vou para ir todo ano. E vira e mexe, eu desço para Paraíba. Ué, venha nos visitar aqui, Humberto. Vou fazer essa Terei bagunça. enorme prazer em recebê-lo. Já faz uma palestra lá.
Com Vou fazer. certeza. No cursinho. Tudo Né? certo, Ô, Humberto, tudo certo. Tô no clima. Tudo certo. Agora, Maria Helena, me dá aquele abraço virtual. Pode mandar para quem quiser. Um abraço para todos que acreditam na educação legislativa, você, como esse ícone que você é, o Lamari. Isso é a melhor coisa do mundo, sabe? É trabalhar, é como a gente estava falando, né? A revolução silenciosa pelo Brasil. E é essa educação legislativa que move o meu coração, sabe? Que move minhas emoções, que me encanta, que tem me encantado ao longo desses 20 anos. Não sei quanto tempo eu tenho pela frente, né? Não sei ainda. Mas, enquanto Deus me mantiver aqui, porque Ele é quem vai me tirar, aí eu estarei trabalhando, manguinhas arregaçadas e, ó, fazendo tudo o que for possível, que tiver ao meu alcance. E aí eu revelei o segredo para vocês, né? Que Lamari não sabia. Sensacional. Ó, eu vou mandar um abraço muito especial para todas as pessoas queridas de João Pessoa, a começar, e aos paraibanos em geral, porque aqui a gente está com a escola da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, mas em especial para grandes amigos que tenho na Universidade Federal lá de Campina Grande, escolher aqui em especial o professor Clóvis, um professor que foi daí e agora está na UFPE, mas ainda dá aula aí, o professor Leon Vitor Queiroz, do Coletivo Legislativo. Eu vou colocar na representação dessas duas pessoas e de uma juíza do estado da Paraíba, doutora Ana Amélia, grandíssima amiga da minha esposa, uma pessoa muito querida no seio da nossa família, nossa madrinha de casamento, uma pessoa que a gente gosta muito, então Maravilha. eu vou dar esse abração paraibano, né, muito especial e muito querido. E para o Rio do Fábio Cosson, Machado, da Universidade de Campina Grande? sei quem é. Fábio trabalha muito conosco. É um parceirão. Olha só, professor Fábio, tem o professor Gonzalo também, mas o Gonzalo é uma figuraça, é um argentino figuraça que também mora aí em Campina Grande, e vou deixar também esse abraço então especial a toda essa galera muito querida da Paraíba. Com o apoio da Abel, do Voto Consciente, trabalhos técnicos da querida Aline Floriano, eu coloco ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais das escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Beijos a todos, abraço a todos. Roberto Lamari, beijo, querido. Até a próxima. Beijo, Lamari. Beijo, tchau, me liga. Beijo, Maria Helena. Tchau, querido. Obrigada. Tchau, Humberto. Tchau, até a próxima. Se Deus quiser.